Muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim: eu tinha um sermão preparado para as pessoas que é, preparado assim, não para pessoa específica, né? Mas, por exemplo, um sermão preparado para que a igreja se torne mais, os casais, né, se tornem mais unidos, se tornem firmes na palavra de Deus, para que eles não cometam, nenhum dos dois cometa adultério. E aí, de repente, a pessoa ia pregar para alguém que estava cometendo adultério. Hein? Você percebeu o que é que aconteceu aí? Como é que você prega para uma pessoa que está cometendo adultério e você fala a respeito daquilo, você sabe que aquela pessoa está cometendo, e por que você, enquanto líder, você não agiu com relação àquela pessoa? Você, enquanto membro, você não agiu com relação àquela pessoa? Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente repreende não é tornar público o pecado, mas sim conversar com aquela pessoa que está cometendo aquele pecado. Qualquer um de nós que somos irmãos na fé, nós precisamos conversar com o nosso irmão a respeito do pecado. Precisamos falar para ele que aquilo que ele está cometendo é pecado. Muitas pessoas estão cometendo pecado dentro da igreja, sendo que outras pessoas estão vendo e as outras pessoas nada estão fazendo. Então, nós precisamos fazer algo em prol dos nossos irmãos, certo? E quando nós formos pregar um sermão desses, se eu for pregar um sermão, por exemplo, a respeito de cuidar dos filhos, de não espancar os filhos, não bater neles, certo? Se eu for pregar um sermão a respeito disso, eu preciso verdadeiramente falar a respeito disso. Se eu souber que tem alguém que faz isso, eu preciso conversar com essa pessoa, e mesmo que ela esteja lá, mesmo que ela não se arrependa daquilo que ela faz, mesmo que ela continue a fazer e eu esteja lá pregando, eu preciso falar. Eu não posso amaciar o meu sermão para poder agradar essa pessoa. E mesmo que essa pessoa seja a minha melhor amiga, eu preciso falar para ela. Eu não posso deixar isso contido, certo? Continuando. Assim, homens que deviam permanecer como fiéis guardiões da lei de Deus têm argumentado a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz. Não, é isso mesmo. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida uma vez mais na igreja? Quando é que a gente vai ouvir as pessoas verdadeiramente repreendendo o mal dentro de uma pregação? Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, muitas pessoas pregavam a respeito do sábado, a respeito da marca da besta, a respeito do selo de Deus, a respeito também de como a gente deve se vestir, o que a gente deve comer. E hoje eu sinto falta desse tipo de pregação. Hoje em dia as pregações estão assim como Ellen White está falando aqui. Elas, elas estão mais amaciadas para que aquelas pessoas que estão lá assistindo, ouvindo a pregação, elas se sintam bem, elas se sintam tranquilas e achem que de nada elas têm falta. Mas é o contrário. Nós temos falta, nós precisamos que Deus verdadeiramente nos mostre aquilo em que nós estamos errando, aquilo que nós estamos pecando, para que a gente possa se consertar. Se a gente não fizer isso, a gente não merece ser chamado de cristão. A gente não merece ser chamado de seguidor de Cristo. Porque quando nós escolhemos a Cristo, nós deixamos o mundo e seguimos a Ele. Nós não podemos fazer que nem um jovem rico que recebeu o convite de seguir a Cristo e resolveu ficar com os seus bens. Nós precisamos mudar o nosso eu. Agora, tu és este homem. Percebe o que ela fala? 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Palavras indiscutivelmente claras como essas dirigidas por Natã a Davi raramente são ouvidas nos púlpitos de hoje. Raramente vistas na imprensa pública. Se não fossem tão raras,
veríamos mais do poder de Deus revelado entre os homens. Os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que seus esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependerem do seu próprio amor ao aplauso e seu desejo de agradar aos homens, o que os leva a dissimular a verdade. Percebe? Muitos de nós, quando vamos pregar, nós queremos aplausos, nós queremos ser elogiados, nós queremos que as pessoas gostem da nossa pregação, mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Algumas pessoas vão se decepcionar com aquilo que você vai falar, porque é necessário que você fale, é necessário que você seja porta-voz de Deus, é necessário que o Espírito Santo te use para fazer essa obra na vida de várias pessoas, quem sabe nem as pessoas que estão dentro da igreja, mas pessoas que estão fora. Às vezes uma pessoa que está visitando, ela precisa daquela palavra. Há pessoas clamando pela correção dos seus erros, elas precisam entender que elas têm que seguir um caminho que é digno de ser chamado de seguidor de Cristo. Agora, continuando. Os pastores que apreciam agradar aos homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmos e amam a vida fácil. Continuando. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos nossos líderes. Não são somente os pastores que precisam repreender o mal, não são somente os pastores que precisam pregar a palavra, são também os líderes. Os líderes da igreja são responsáveis pelas almas que lhes foram confiadas. Deus lhe deu os seus cargos para que eles possam assumir o papel de salvar essas pessoas, salvar almas, não somente os que estão ao nosso redor, que são os primeiros a quem nós devemos dar atenção, mas também aqueles que virão para o rebanho de Cristo. A gente precisa verdadeiramente falar a essas pessoas a respeito dos seus pecados. E muitos estão achando que ser líder é basicamente fazer as coisas de qualquer jeito, e não é. Ser líder é você ter o prazer de cuidar de almas. Cristo perguntou a Pedro: tu me amas? Ele disse em resposta: apacenta as minhas ovelhas. Se você ama a Cristo, apacente as ovelhas de Cristo. Você não pode deixar as ovelhas dele de lado. Você não pode negligenciar aquilo que elas estão cometendo de erro. Você precisa corrigir, certo?